Começando a aula de SMU, na verdade, primeiro peço desculpas pelo atraso. Quero falar hoje sobre NAT. Na verdade, o que acontece é que se a gente pegar a literatura ao longo dos tempos, a gente vai ver muita confusão em terminologia. Então, eu tenho como ponto de partida a RFC 2663, que documenta a NAT, ela é de 99, ela esclarece alguma coisa em termos de terminologia. Será esta terminologia que eu vou usar hoje, embora eu vá fazer ponte com alguns outros nomes. Isso acontece muito quando a gente está falando de produtos, de mercado, de algum fornecedor em particular. Sobre a questão de faixas de endereços que são chamados privados, ULAs, site local e outras coisas, eu vou referenciar a RFC de 1918, que fala sobre principalmente os blocos IPv4 para uso restrito dentro das AS. E para concluir, aqui a RFC 4787, que fala de NAT especificamente para unicast com UDP. Continuando alguma coisa já das outras aulas. Sempre vou deixar esse desenho aqui e volto a dizer, o grande problema de se trabalhar em NAT é que a gente está falando de muitos cenários possíveis, porque várias soluções foram apresentadas ao longo do tempo. Então, volto a dizer, vou procurar dar o máximo possível de ênfase e restrição a RFC 2663 para que eu não fuja muito do controle dessas terminologias. A primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente está falando desses roteadores que também podem operar, uma vez que eles fazem esses saltos entre os hopes, esse salto entre as redes, e eles podem manipular os cabeçalhos de camada 3 ou de camada 4, rede de transporte, eles podem, portanto, fazer troca de endereço ou troca de porta. Logo, eles podem fazer NAT, PAT ou PNAT. Logo, podem trocar apenas endereços ao nível da rede, Network Address Translation. Eles podem apenas trocar número de porta, Port Address Translation, ou eles podem fazer as duas coisas, Port e Network Address Translation. Então, isso é uma primeira coisa. Volto a dizer, nós temos hoje muitos cenários onde há tradução de endereços, e eu vou tentar pegar da forma mais ampla possível. Significa, portanto, que ao dizer isso, não estou me restringindo apenas ao IPv4, mas eu estou incluindo aqui o IPv6. Seja uma questão de segurança que na prática não resolve muito, embora, sempre é importante destacar, NAT não é um mecanismo de segurança, tá? Não é uma técnica adotada, embora possa ajudar em técnicas ou modelos ou propostas para isso, mas o NAT em si não é focado em segurança. Por exemplo, como esconder um endereço ou algo do gênero. Tem várias e várias técnicas ao longo do tempo que permitem burlar esses mecanismos. Mas onde eu quero chegar é que os endereços internos, sendo ou não dentro daqueles blocos 10/8, 172.16/12, 192.68/16, que são principalmente lá do bloco IPv4, então aqui é um 10/8, aqui é um 72.16/12 e um 92.168/16. Então esses aqui são os três conhecidos, cada um na sua classe ABC. E aí eu posso ter ou não a tradução. E aí sim, eu posso, portanto, sem problema algum, sem nenhum prejuízo, seja em PV4 ou em PV6, não usar endereços internos ou endereços privados, ULA, aquela coisa toda. Vou dizer, blocos documentados na RFC 1918, que aqui dentro eu posso ter um IPv4 ou IPv6 válido e mesmo assim sofrer tradução de endereço, certo? Então isso é uma coisa importante. O NAT não é apenas para resolver esgotamento de endereço. Ele pode servir para praticamente qualquer coisa onde o administrador ou operador de rede tem endereço. Se ele quer mascarar um endereço, se ele quer traduzir, uniformizar, tanto faz. Tá? Estou dizendo de algo que foi, ao longo do tempo, mesmo documentado, sofreu muitas interferências de vários fornecedores de solução. Ou seja, a tecnologia sempre foi muito delicado ao se tratar de NAT e há várias aplicações que podem ou não ganhar com isso. Mas, reduzindo, trazendo para cá,
onde essa tradução de endereço significa, portanto, que o endereço, vamos chamar aqui de A1, ou seja, o A minúsculo para o endereço IPv4 ou IPv6, mas é endereço IP, dois pontos porta 1. Ele pode sair aqui com o endereço externo. Aqui a gente sempre precisa lembrar quais são os conceitos que estão envolvidos. Ao falar de um roteador, eu estou dizendo que em cada interface de rede, real, virtual, não interessa, mas em cada enlace ele tem um endereço. Logo, o que a gente chama de IP externo, IP interno, que para o roteador não faz muito sentido, porque ele apenas vê duas redes. Ou seja, ao a gente usar a terminologia redirecionamento de porta, na verdade estou dizendo que há uma outra tradução de endereço, ou seja, eu não faço a diferenciação entre NAT no sentido interno e externo e redirecionamento de porta no externo e interno. Eu estou dizendo de qualquer tradução de endereço. Tá? Isso é uma coisa importante. E ao sair daqui, então se este computador aqui tem um endereço externo ou até uma faixa de endereços, este valor ele pode sofrer alteração do seu endereço de rede ou mesmo do seu endereço de porta. Tá? Isso é um conceito importante e ele soa muito abstrato quando a gente cai para o mundo real. Porque no mundo real é normal a gente ter o seguinte cenário. Cenário, vamos chamar de cenário SOHO, Small Office, Home Office, ao qual estamos muito habituados. Normalmente temos apenas um enlace, um enlace à internet, uma operadora, normalmente apenas um único endereço, isso é uma coisa comum. Nós temos N endereços internos, não temos endereço para todos esses computadores, logo usamos endereços lá da FC1918 para IPv4 e, quando possível, IPv6, quando a operadora entrega um prefixo a ser direcionado aqui para essa faixa interna. Logo, a operadora tem que entregar, então, pelo menos um endereço IPv4, o que é hoje alguma coisa bastante comum, um IPv4. Ela tem que entregar pelo menos um endereço IPv6 para o roteador e um prefixo todo de IPv6 para, que é o que se chama de prefixo designado, a ser usado dentro da rede. Tá? Embora IPv6 preveja NAT, cuidado, porque ele prevê a tradução de endereço. Tanto é que eu posso encapsular IPv4 dentro de IPv6, aí aparece aqueles endereços com ponto, dois pontos, perfeitamente possível, certo? Então eu preciso, quando eu falar desse cenário, o que é comum hoje eu dizer é um endereço IPv4 para este roteador, uma interface, entre aspas, externa, ou interface da operadora, um endereço IPv6 também para esta mesma interface, e um prefixo IPv6 designado para a rede local interna, entre aspas. Mas eu preciso de todo um conjunto de endereços. E neste cenário SOHO, normalmente o IPv6 não sofre nenhuma tradução de endereço. Então isso é uma coisa importante, isso aqui é sem tradução alguma. E aí, no caso do IPv4, por uma questão de esgotamento, etc., vai haver pelo menos o NAT. Ou seja, o endereço, todos os endereços, os N computadores dentro da rede interna são afunilados para um único endereço. Aí a gente vai para full cone, cone restricted, etc., que é o que a gente vê na Wikipedia ou outras literaturas, tá? Mas aqui no caso, basicamente, nós temos a tradução de endereço. Como a gente tem apenas um endereço, é previsível, e essa palavra é extremamente importante, a previsibilidade de tradução. É isso que permite que uma solução de NAT possa funcionar bem quando a gente está falando de aplicações multimídia, onde as portas são dinâmicas para trocas das mídias, certo? A previsibilidade. Então, se eu tenho N endereços que sempre sofrerão a tradução para o mesmo endereço de rede, isso é perfeitamente possível e bastante fácil de resolver. O que pode talvez trazer problemas
é que se eu tenho N endereços, muito provavelmente eu não conseguirei manter os mesmos números de porta. Então depende muito da solução, do fornecedor, etc. Alguns tentarão, na medida do possível, manter a porta, e caso haja conflito de uma porta já aberta, ele fará a troca para outro. Pausa. Aqui a gente precisa, neste momento, fazer uma pequena pausa para falar que esses tradutores, nós temos duas formas de fazer essa tradução. Tá? A primeira se chama, vou colocar aqui, deixa eu ver um espaço, aqui no Penat. Porque a gente pode entender que nós temos fluxo de pacote ou fluxo de sessão. O fluxo de pacote é onde normalmente a gente vai ver que são os stateless firewalls. Stateless firewall significa que ele não guarda nenhuma informação após a passagem do pacote com sua devida tradução. Portanto, não há retorno ou resposta desse pacote. Na prática, cada sentido da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, de rede interna para a rede externa ou externa interna, é preciso criar uma regra de tradução. Então, embora não seja tão popular, porque a gente está falando de soluções de um porte maior, mas durante muito tempo o IFSC trabalhou dessa forma. Uma carga que não era compatível com o equipamento, a gente precisou usar stateless firewall. Significa que a gente precisa dizer como funciona a tradução para a rua e a tradução de volta. E a gente precisa fazer isso manualmente em cada uma delas. Até hoje isso é possível nos switches camada 3 dentro da nossa rede. Embora a gente não use, a gente não faz tradução, mas eles permitem. A gente tem lá os switches, acho que é o 3560, que é um Catalyst 3560. Eu não lembro se ele tem suporte a isso, mas o 3850, que é o nosso atual equipamento de core, ele faz isso. Ele permite fazer um stateless firewall, embora, na verdade, ele vai fazer uma tradução de endereço e eu preciso dizer para cada sentido como funciona. O que a gente está mais acostumado é um fluxo de sessão, onde uma vez estabelecida, enviado um pacote num sentido, se espera uma resposta por ele. Ou seja, eu vou criar um estado ou entender que é uma sessão estabelecida entre duas aplicações, lá na camada de aplicação mesmo, e aí haverá os retornos, e aí eu só preciso me preocupar com um sentido, e o sentido, o sentido reverso, ele automaticamente ele é previsto. Como a gente está muito acostumado a aplicações do tipo cliente-servidor, se entende que dentro dessa rede local, que a gente vai chamar de rede interna, e a gente separa dessa rede, que a gente vai começar a denominar aqui de rede externa. Então, quem está na rede interna pode iniciar uma troca de dados. Aqui eu já vou falar mais de TCP. No caso do TCP, eu vou mandar um SYN, um pacote com ali a flag SYN. Logo, estou iniciando uma comunicação, então eu tendo a esperar um pacote com SYN ACK para que ele possa voltar. Então ele sofre a tradução, mas eu guardo uma sessão para fazer isso. Nesse caso, eu estou falando dos stateful firewall. Isso aqui é uma expressão mais comercial. Ao mandar um pacote SYN, ele vai receber uma resposta como SYN ACK, e aí eu posso mandar mais um ACK, eu posso receber um push, e aí ele começar a trocar e enviar de fato payload para o processamento, já que ali na camada de transporte foi estabelecida a conexão TCP e pode fazer isso. Alguma coisa ainda é falado no caso do UDP, na RFC 4787, já que o UDP não tem flag, não tem nenhuma informação, então, por exemplo, uma requisição DNS, ele faz uma solicitação DNS, porta alta para uma porta baixa, né, normalmente porta 53, que é uma porta do DNS sem criptografia. Ele faz uma solicitação com valor de porta alta e se espera uma resposta em um tempo hábil, 30 segundos, 60 segundos, isso é parametrizável. E aí eu tenho uma resposta de cá para que essa tradução aconteça. Mas, como eu tinha falado, eu estou dizendo do PNAT.
Se vários computadores mandam uma requisição com o mesmo número de porta de origem, que é uma coincidência rara, mas eu posso estar falando de muitos computadores. O IFSC, por exemplo, tem mais de 400 estações de trabalho e normalmente tinha, pré-pandemia, mais de 400 dispositivos móveis na rede, então batia ali tranquilamente 800, com servidores na faixa de 900 computadores ativos. E até uma certa época a gente fazia NAT para quase todos, exceto boa parte dos servidores. E ainda assim havia servidores com NAT porque havia alguns motivos, como eu tinha falado no começo da aula, sobre operação de rede. Era interessante que eles não tivessem um endereço público. Voltando para cá, então essa tradução ela pode ou não ser previsível. Toda vez que sai 50 mil, ele traduz para 60 mil. Toda vez que começa com 50 mil, né, número de cliente, ele sai com 50 mil. O importante é que haja uma previsibilidade de tradução. Se eu sempre sei que ele vai tentar usar a mesma porta e caso haja conflito, caso haja conflito, ele vai usar porta mais 1, porta mais 10, porta vezes 2, ou seja, há alguma fórmula que eu posso prever para que eu descubra qual é o endereço de saída. Então, essas traduções de endereço, de certa forma, são contornáveis. Essa palavra é importante. Eu estou falando que eu estou contornando problemas advindos do NAT, para que possa haver uma comunicação direta entre esses dispositivos terminais aqui. Se eu sei que a tradução é previsível, eu posso então prever qual será a porta aberta por esse dispositivo para mandar o pacote e de fato ele receber. Tá? Então isso é uma coisa que essa previsibilidade ela está muito presente no STUM, onde aqui no STUM eu quero saber como fazer isso. E quero separar já em dois momentos sobre essa questão de NAT, sobre a diferença de STUM, Turn e ICE. E aí eu quero mostrar numa aula posterior como o STUM resolve isso, para que não haja uma confusão de conceitos, como o Turn resolve isso e como o ICE agrega os dois para resolver. Mas isso está dentro de todo o pacote de escolha de caminho. Hoje o que eu queria mostrar é de uma forma muito ampla, para que a gente não perca os conceitos de tradução de endereço, certo? Não fugindo um pouco daquele conceito mais, digamos, mais preso ao mundo prático, de que a gente tem esses cenários clássicos. Não, eu estou falando de qualquer tipo de tradução de endereço. E ao falar disso, eu quero falar sobre como essas traduções ocorrem, como contorná-las, entendendo quando há fluxo de pacote ou fluxo de sessão, stateless ou stateful files, ou seja, cada sentido deve ter a sua própria configuração, e essa tradução de endereços seja na camada de rede, na camada de transporte ou em duas camadas. A gente sempre fala de TCP ou DP, mas a gente nunca pode esquecer que é algo que vai aparecer depois, é que nós temos vários outros protocolos de transporte, como por exemplo o SCTP, que ele se beneficia de vários endereços de origem, vários endereços de destino, que se chama multi-home, que é a parte de usar vários endereços para entrega, e aí eu ainda posso ter o multipath, que é multicaminhos para fazer entrega por vários caminhos, e o que chegar primeiro, para que possa haver uma redundância para garantir a entrega de fato, certo? Então hoje eu queria só trazer esse panorama e falar um pouco mais especificamente, mas aqui no caso do STUM, já que o STUM ele quer saber principalmente isso aqui, ó, previsibilidade de tradução, certo? É isso.